Mateus Ferreira sempre sonhou em ter um lar que representasse tudo pelo que trabalhou. Depois de anos de esforço, conseguiu comprar uma bela casa com uma piscina privativa, algo raro naquela vizinhança. Para ele, aquilo não era apenas um luxo, mas uma conquista. Só que sua tranquilidade foi interrompida por algo que ele nunca esperava: sua vizinha Patrícia. Quantas vezes você já lidou com pessoas que simplesmente não respeitam limites? O que fazer quando alguém insiste em agir como se tivesse direito ao que é seu? Mateus acreditava que uma conversa resolveria qualquer mal-entendido, mas logo percebeu que Patrícia não se importava com regras. A primeira vez que a viu na piscina foi no início do verão. Lá estava ela, deitada em uma boia, óculos escuros, aproveitando a água como se fosse sua. A cena era tão absurda que ele demorou alguns segundos para reagir. Se aproximou e, educadamente, explicou que aquela era uma propriedade privada. Patrícia nem se deu ao trabalho de levantar os olhos. Apenas fez um gesto displicente com a mão. É só uma piscina, qual é o problema? Somos vizinhos. Mateus ficou sem reação. Talvez ela não tivesse entendido. Preferiu ignorar e seguir seu dia. Mas isso continuou acontecendo. A cada poucos dias, Patrícia aparecia em seu quintal, como se morasse ali. Algumas vezes levava amigos. Mateus tentou manter a paciência. Pediu que ela respeitasse o espaço, explicando que estava invadindo uma propriedade privada. Mas ela sempre arranjava uma desculpa. Toda essa área foi feita para a comunidade, disse um dia, balançando os pés na água. Se você pode pagar por isso, eu também posso usar. Havia algo naquela frase que incomodava mais do que as palavras em si. O tom era como se na cabeça dela, um homem como Mateus não deveria ter algo assim. Ele respirou fundo e tentou mais uma vez. Patrícia, eu comprei essa casa. Essa piscina não é pública. Se você quer nadar, pode entrar para um clube ou construir a sua própria. Ela soltou uma risada curta. Isso é ridículo, disse, pegando uma das toalhas dele para se secar. Pessoas como você não deveriam ser tão egoístas. Mateus fechou os punhos. Aquilo não era só um problema de vizinhança, era algo maior. Ficou claro que ser educado não bastava. Algo precisava mudar. Já era ruim o suficiente que Patrícia invadisse o quintal de Mateus como se fosse um clube aberto, mas o jeito como ela agia tornava tudo ainda pior. Era como se a presença dele ali, como dono daquela casa, fosse um erro. Chega. Na manhã seguinte, ele tomou providências, instalou um cadeado reforçado no portão e colocou câmeras de segurança ao redor do quintal. Também fixou uma placa, bem visível: propriedade privada, proibida a entrada. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu um pouco de tranquilidade. A paz durou apenas 2 dias. Na terceira tarde, Mateus estava dentro de casa quando ouviu um barulho alto vindo do quintal. Pegou o celular e abriu o sistema de segurança. Lá estava ela. Patrícia segurava o portão trancado e o sacudia com força. Seu rosto estava vermelho de raiva. Ela resmungava algo, mas o microfone da câmera captava algumas palavras soltas. Isso é inacreditável. Como ele se atreve? Mateus observou enquanto ela pegava o celular e começava a andar de um lado para o outro. Minutos depois, o som de sirenes ecoou na rua. Ele já sabia o que estava por vir. 2 policiais chegaram e Patrícia correu até eles, agitando os braços de forma exagerada. "Graças a Deus vocês chegaram!" gritou, apontando para a casa. "Esse homem me ameaçou. Ele me trancou sem motivo. Está tentando me intimidar." Mateus respirou fundo e saiu de casa com calma, mantendo as mãos visíveis. "Boa tarde, senhores. Algum problema?" O policial mais velho o observou por um instante e depois virou-se para Patrícia, que ofegava como se tivesse acabado de correr uma maratona. "A senhora disse que ele a ameaçou?" perguntou cauteloso.
Mateus manteve a postura firme. Eu não falei com ela hoje, mas tenho imagens de segurança. Patrícia ficou visivelmente desconfortável. Ele está mentindo, gritou. Vem me assediando há semanas. Ele colocou essa fechadura só para me manter fora. Mateus ignorou o escândalo e abriu o vídeo no celular. Eu instalei a fechadura porque ela continua invadindo minha propriedade. E aqui está o vídeo que prova isso. Ele entregou o celular ao policial, que assistiu à gravação em silêncio. A filmagem mostrava claramente Patrícia tentando forçar a entrada na área da piscina, balançando o portão e murmurando para si mesma. O segundo oficial se inclinou para ver melhor, levantando as sobrancelhas. Senhora! Disse o policial mais velho, agora com um tom firme. Esta propriedade é dele. A senhora não tem o direito de estar aqui. O rosto de Patrícia se contorceu. Mas ele está sendo injusto. Está fazendo isso só para me impedir de usar a piscina. Mateus cruzou os braços. Exatamente. Esse é o ponto. O outro policial interveio, olhando diretamente para ela. Se a senhora entrar nesta propriedade novamente, será presa por invasão. Entendeu? O rosto de Patrícia ficou roxo de raiva. Ela soltou um rosnado frustrado, virou-se e saiu pisando duro. Mateus observou enquanto ela se afastava. Ele sabia que aquilo não tinha acabado. Pessoas como Patrícia não desistem facilmente. Elas retaliam. Mas o que ela não sabia é que ele também não estava disposto a recuar e tinha uma ideia que mudaria tudo. Mateus já lidou com gente como Patrícia antes. Pessoas que agem como se fossem donas de tudo, que acreditam ter mais direitos que os outros. Mas Patrícia não era só uma vizinha irritante. Ela tinha uma arrogância cruel, um senso de posse sobre aquilo que não era dela. E o pior de tudo, nenhuma vergonha. Depois do incidente com a polícia, Mateus esperava que ela desistisse. Mas aconteceu o oposto. Ele a pegou, observando sua casa com frequência. Quando ele passava, lá estava ela, parada na varanda, braços cruzados, murmurando algo enquanto o encarava. Ela não tinha terminado, mas ele também não. Naquela noite, Mateus sentou-se diante do computador e começou a pesquisar. Fez uma verificação básica dos registros públicos. No início, nada incomum apareceu, mas então ele decidiu ir mais fundo. Buscou arquivos antigos de jornais, registros históricos, até mesmo sites de genealogia. O que encontrou fez seu estômago revirar. A família de Patrícia carregava um passado sombrio. Seu avô e bisavô não eram apenas simpatizantes de grupos extremistas. Eram líderes. Lá estavam as fotos, em preto e branco. Eles de pé, lado a lado, usando vestes brancas, diante de cruzes em chamas. Mateus encarou a tela. Agora ele entendia tudo. Os recortes de jornais eram claros. Os ancestrais de Patrícia não. Apenas participaram de comícios violentos, mas também estavam diretamente ligados a crimes de ódio. E não parou por aí. Os pais dela, apesar de não fazerem parte do mesmo grupo extremista, financiaram organizações supremacistas brancas e participaram de protestos contra a dessegregação racial décadas atrás. Mateus se recostou na cadeira, balançando a cabeça. Ele já suspeitava que o comportamento de Patrícia ia além da arrogância, mas aquilo era algo enraizado, passado de geração em geração. Agora, tudo fazia sentido. A reação dela não era apenas sobre uma piscina. Era sobre ver um homem negro em um lugar que, na cabeça dela, não lhe pertencia. Mateus respirou fundo, batendo os dedos contra a mesa. Tinha toda a prova de que precisava, mas ele não ia ficar parado. Patrícia passou semanas tentando tornar sua vida miserável. Estava na hora de ela sentir as consequências das próprias ações. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Não para a polícia. Ligou para um jornalista local que cobria casos de discriminação e racismo. Compartilhou tudo.
As invasões, as acusações falsas, os registros históricos da família dela. O repórter não pensou duas vezes antes de aceitar a pauta. No dia seguinte, uma matéria explosiva foi publicada na internet. A manchete: mulher chama a polícia contra vizinho negro e tem seu passado revelado, conexões com o ódio expostas. O artigo relatava tudo, desde o assédio até a verdade sombria sobre a família dela. E a história viralizou. As redes sociais se encheram de comentários indignados. As pessoas compartilhavam o artigo incansavelmente. E Patrícia, ela não lidou bem com aquilo. Mateus estava regando o jardim quando a viu surgir na entrada da casa, o celular na mão, o rosto tomado pela fúria. "E você fez isso?", gritou agitando a tela. "Está tentando arruinar a minha vida." Mateus nem piscou. "Eu não fiz nada, Patrícia. Foi a sua família." "É tudo mentira", cuspiu. "Meu avô era um herói de guerra, não um... Mateus manteve o olhar frio. "Continue se enganando. Mas agora a verdade está exposta. E as pessoas não estão felizes." Ela começou a respirar pesado. Seu corpo tremia. Então, tomada pelo ódio, fez algo que selou seu destino. Ela avançou para cima de Mateus, ou pelo menos tentou. A raiva nublou seu julgamento. Ela mal deu 2 passos antes de tropeçar no meio-fio, perdendo o equilíbrio. Foi nesse instante que luzes vermelhas e azuis iluminaram a rua. A polícia havia chegado. Desde a publicação do artigo, Patrícia vinha fazendo ameaças online, deixando mensagens de ódio e até prometendo se vingar de quem a tivesse exposto. Alguém denunciou. As autoridades começaram a monitorá-la. Agora estavam ali. Patrícia entrou em pânico. "Isso é um absurdo", gritou. "Ele está me incriminando. Eu sou a vítima aqui." Mas os policiais já tinham as provas. Um dos oficiais se aproximou, firme. "A senhora está presa por denúncia falsa e tentativa de agressão." Ela arregalou os olhos e então fez algo ainda mais ridículo. Correu. Foi quase cômico. Patrícia, ofegante, tentando fugir de policiais treinados, conseguiu dar apenas alguns passos antes de tropeçar novamente. Em segundos, estava cercada. Os policiais a algemaram enquanto ela continuava berrando. Mateus ficou parado, observando. Ela passou a vida inteira acreditando que poderia fazer o que quisesse, sem consequências, mas naquele dia, as regras finalmente se aplicaram a ela. E ele se certificou disso. Agora, sentada em um tribunal, ela sabia que estava em apuros. A sala estava cheia. Repórteres anotavam freneticamente cada detalhe. Moradores da vizinhança vieram assistir. Até então, Patrícia achava que era intocável. Mas dessa vez, ninguém estava do lado dela. Até Mateus estava lá, sentado calmamente na parte da frente, braços cruzados, observando tudo com atenção. A porta se abriu e o juiz entrou. O ar pareceu sumir dos pulmões de Patrícia. O juiz era negro. Pela primeira vez, o medo verdadeiro surgiu em seu olhar. Ela passou a vida inteira menosprezando pessoas como ele. Agora, era ele quem decidia seu destino. "Todos de pé", anunciou o oficial de justiça. O juiz André Vasconcelos sentou-se, ajustou os óculos e observou Patrícia com um olhar afiado. Folheou alguns papéis antes de levantar os olhos novamente. "Senhora Almeida, você está sendo acusada de invasão, falsa comunicação de crime e tentativa de agressão. Como se declara?" Patrícia sentiu o corpo ficar pesado. O advogado ao seu lado sussurrou algo, mas ela mal conseguiu ouvir. O tribunal parecia quente demais. Muitos olhos sobre ela. Suor escorria pela nuca. Não culpada", murmurou a voz falhando. O juiz não reagiu. Apenas assentiu e virou-se para o promotor. "Pode prosseguir." Os 30 minutos seguintes foram devastadores. O promotor apresentou todas as provas. A invasão constante, a denúncia falsa aos 190, as ameaças, a fuga ridícula da polícia. Testemunhas depuseram.
O vídeo da câmera de segurança mostrando Patrícia esperneando no portão, exigindo acesso à piscina, foi exibido. Ela se afundava na cadeira a cada nova evidência. Seu rosto ia do vermelho ao branco. Então, o juiz falou: Senhora Almeida, devo dizer que suas ações são um dos exemplos mais descarados de privilégio e preconceito que já vi nesta sala de audiência. Ela cerrou os dentes. Você invadiu repetidamente uma propriedade particular, tentou usar a polícia como ferramenta contra um homem inocente e demonstrou total desrespeito pela lei. O olhar dele era frio. Dado seu histórico, tenho sérias preocupações com seu comportamento. Tem algo a dizer antes da sentença? Patrícia não aguentou mais. Ela se levantou, a cadeira arrastando no chão. Isso é uma palhaçada, gritou. Vocês estão todos contra mim. O tribunal ficou em choque. O advogado colocou as mãos no rosto. O juiz Vasconcelos permaneceu impassível. Senhora Almeida, sugiro que se acalme. Ela apontou o dedo para ele. Você só está aqui por cota, nem deveria ser juiz. O silêncio foi absoluto, e então ela selou seu destino. Se eu te encontrar fora desse tribunal, não teve tempo de terminar. Os seguranças avançaram, segurando-a pelos braços enquanto ela tentava se debater. O juiz não levantou a voz. Apenas ajustou os óculos e pegou o martelo. Dado o seu total desrespeito por esta corte e suas ameaças diretas contra um juiz, sua sentença será estendida além da recomendação original. O rosto de Patrícia se desfigurou. Não, você não pode fazer isso. Mas já era tarde. O martelo bateu com força. Sentença decretada. A sala do tribunal se encheu de murmúrios enquanto Patrícia era arrastada para fora, chutando e gritando. Mas não havia mais nada que ela pudesse fazer. A decisão estava tomada. Ela foi condenada a 1 ano de prisão pelos crimes de invasão, denúncia falsa e ameaça a um juiz. O que começou como um pequeno incidente se transformou em um desastre. E não parou por aí. A história se espalhou rapidamente. Chegou às redes sociais. O vídeo de sua explosão no tribunal foi visto por milhões de pessoas em poucos dias. Meme atrás de meme apareceu. Imagina ser racista e acabar presa por desafiar um juiz? Ela achou que ia dar um pulo na piscina, mas foi parar atrás das grades. E então vieram as revelações. Internautas cavaram seu passado, descobriram registros de reclamações por comportamento racista em empregos anteriores, fotos antigas da família dela em comícios supremacistas. Patrícia foi oficialmente cancelada. E Matheus? Pela primeira vez em meses, ele pôde aproveitar sua piscina sem preocupações. Matheus não precisava mais se preocupar com Patrícia invadindo seu quintal, chamando a polícia ou inventando novas desculpas para incomodá-lo. Pelo contrário, os vizinhos, cansados dos problemas que ela causava, se aproximaram dele com mais simpatia. 1 ano depois, eles prepararam uma pequena celebração para marcar aquele momento. Decorações coloridas, comida boa e amigos reunidos ao redor da piscina. Não era apenas sobre Patrícia, era sobre se posicionar contra o racismo e superar obstáculos. Matheus olhou ao redor e sentiu um alívio genuíno. Comprou aquela casa para viver em paz. Agora, finalmente, era isso que ele tinha. E Patrícia, ela se viu sozinha, sem aliados, sem apoio. Passou a vida inteira olhando os outros de cima. Agora estava no ponto mais baixo que jamais imaginou. E o destino não teve piedade dela. Se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você nunca perderá uma verdade que merece ser ouvida.